Bem-vindos a mais um panorama do Novo Testamento. E agora nós já terminamos a Epístola a Tito e agora estamos passando então para a Epístola a Filemão. Então vamos lá propriamente dito. Filemão pros Filemão para Filemão é a parte de cima, é a forma como se escreve no grego da época. E vamos propriamente dito a carta a Filemão. Então Filemão estava naquela região rachurada ali, que era a região de Colossos. O autor da carta se identifica, é o próprio Paulo. E o tema da carta é perdão e reconciliação. A carta é escrita em meados de 61, é uma das cartas da prisão. Então Paulo escreve quando estava na primeira prisão em Roma, quando ele tinha liberdade, recebia as pessoas e poderia pregar o evangelho. E não tinha nenhum impedimento, nem da guarda pretoriana, nem de nenhum cidadão da cidade, nem de judeus. Essa carta ela tem uma peculiaridade porque ela nunca foi contestada como carta que não tenha sido escrita por Paulo. Aí existem várias cartas que foram contestadas, mas essa não foi. E é interessante notar que essa carta aqui, Paulo não se perde em debates teológicos, em profundidade doutrinária. É uma carta que praticamente foge à temática que Paulo escreve todos os demais. Então era uma carta que normalmente deveria ser questionada, porque não era comum Paulo tratar dessa forma. Mas, muito embora seja uma carta que seja diferente de todos os demais, é a carta que não é contestada. Todos da época têm porque Paulo realmente escreveu essa carta. Ou seja, você, por intermédio dessa carta, você consegue enxergar o coração, o humor, o tato de Paulo com as pessoas. Então é uma carta muito interessante quando você quer entender quem é Paulo e como ele vê o ministério de reconciliação, como ele vê o próprio ministério dele para reconciliar as pessoas. Bem, Filemão era um membro da igreja de Colossos e era um membro importante. Quando você olha o texto, você verifica que ele era casado com Áfia e era pai de Arquipo. E essas pessoas você vê citadas nas Escrituras ao longo da passagem no Novo Testamento. E aqui você tem a oportunidade de ver uma argumentação paulina, baseada no aspecto relacional, no aspecto intelectual e no aspecto emocional. Então foi dessa forma que eu dividi a Epístola a Filemão, para que a gente venha entender Paulo fazendo a saudação e logo depois ele tecendo aspectos que se tem relacionamento com uma argumentação relacional, outra parte, mas Paulo buscando um enlace intelectual e, por fim, Paulo apela à emoção. Então, a carta a Filemão é um capítulo único e a gente vai trabalhar alguns versículos só para a gente ter uma noção geral da carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo faz uma pequena introdução, cita todo mundo que é da casa dele, indica qual é a importância de Filemão dentro daquela sociedade, é o local onde a comunidade cristã se reúne, ou seja, Paulo está amaciando o terreno para chamar Filemão pela responsabilidade. As pessoas se reúnem na sua casa, Filemão. Você é um exemplo aí. Então, presta atenção ao que eu vou te pedir. E aí Paulo ele sai do prefácio e ele vai começar a tentar chamar a atenção de Filemão para o assunto que ele quer abordar. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então Paulo está falando, olha, mesmo longe eu ouço falar bem de ti, e eu vejo como é que você faz e como é que você age com todos os irmãos que estão aí, o carinho, o cuidado, o zelo que você tem por cada um deles. E isso anima meu coração, em saber que você é esta pessoa tocada pelo Espírito Santo, tocada por Deus, que faz a obra de uma forma diligente e preciosa, como ninguém mais faz. Então Paulo está amaciando Filemão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor,
sendo que sou Paulo, o velho. E aqui não é o velho de idade, é o velho de sabedoria, de conhecimento. E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele já começa a maciar Filemão. Olha, eu tenho autoridade, me foi delegada a autoridade para eu te dar ordens e para você cumprir. Mas, todavia, eu gostaria de solicitar em nome do amor, porque eu vejo que você trabalha diligentemente com todos que estão ao seu redor. Então, eu tenho paz em simplesmente lhe pedir, e eu sei que você acatará como se ordem fosse, porque o seu coração pulsa a mesma coisa que o meu coração. E Paulo vai continuar. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Paulo está chegando e está fazendo um jogo de palavras com Filemão. E aí eu deixei sublinhado para você ter uma ideia, porque a primeira palavra ela quer dizer acrestos e a outra palavra quer dizer eucrestos. Então, Paulo está falando, olha, antes ele te foi inútil, mas agora ele é útil. E ele fala que Onésimo, que quer dizer útil, na realidade, o tempo todo, enquanto ele estava com ele não era útil conforme o nome dele diz. Ele era inútil. Mas agora, depois dele passar por Paulo, depois de Paulo chegar e trabalhar na vida dele, ele sim adquiriu as mesmas qualidades que o nome dele identificava que ele tinha. Então ele falou, agora ele é útil. E eu gostaria que você o recebesse no Senhor. E reanima-me o coração em Cristo. Então Paulo está falando, olha, agora ele é útil. Antes ele não era útil para você. Mas eu gostaria muito que você pudesse fazer isso em meu favor. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegrar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Da mesma forma que eu fiquei sabendo que você reanima o coração de todos os santos, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, conforme eu coloquei logo no início da carta. Da mesma forma que você reanimou o coração de todos os santos que estão contigo, reanima o meu também. Recebe Onésimo agora na tua casa. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Então Paulo não só diz que ele está fazendo um excelente trabalho na localidade, não só exalta o modo como ele cuida dos santos, como ele reanima o coração de todos aqueles que estão naquela localidade, como também Paulo, olha, eu me alegro muito de poder estar na tua casa. Me prepara um local e faz um favor, ora por mim, porque eu confio na sua oração, eu confio no que há no seu coração, eu confio que você orando, o Senhor abrirá uma janela nos céus. Bem, aí Paulo apela completamente para o argumento emocional junto a Filemão. E assim Paulo termina. Então, Paulo trabalha o coração de Filemão em todas as áreas. Ele vai indicar do aspecto relacional, o relacionamento que Filemão tinha com Paulo, o relacionamento que Filemão tinha com todos aqueles que estavam debaixo da sua tutela. Vai buscar uma argumentação baseada em relacionamento. Depois Paulo vai chegar e para o lado mais intelectual, abordando tudo que ele fez, a forma como ele trabalhou em Onésimo, para que o trabalho não seja perdido, se ele não pode dar continuidade a tudo aquilo que Paulo já tinha feito. E por último ele termina num argumento mais emocional, chegando e fazendo com que Onésimo refletisse a respeito de tudo aquilo que ele falava. E assim a gente conclui a Epístola a Filemão e fique com a paz do Senhor e na graça dele. E até o próximo panorama. Shalom.